candidato. Hoje estamos com o Dr. Érico aqui e nós vamos falar um pouquinho das doenças mais importantes que acontecem agora nessa época do ano, que esse final de semana começa o carnaval. E aí, junto com esse tema, nós vamos abordar algumas situações importantes aí. Primeiro, agradeço ao Dr. Érico pela presença. Vamos começar, Dr. Érico? Vamos começar. O prazer é todo meu, muito prazer, eu sou o Érico. Na verdade, é importante falar sobre as coisas, as situações que acontecem no carnaval, porque existe uma série de fatores relacionados à saúde, mas também a comportamento, que são preveníveis e que podem gerar repercussões muito sérias no médio e longo prazo, e que com atenção simples você consegue prevenir. Tá? Então, esses serão os tópicos que serão abordados hoje. Acho que vamos começar falando um pouquinho de intoxicação alcoólica ou excesso do uso do álcool, Érico. Carnaval é sinônimo de álcool, né? Para grande parte das pessoas, sair para o carnaval é igual a sair para beber. Mesmo sendo, claro que existem blocos mais politicamente corretos, blocos para crianças, blocos para situações mais confortáveis, né, digamos. Mas a maioria das pessoas, quando sai para bloco, sai para beber. E você percebe o quanto isso é verdade pela quantidade de gente vendendo álcool que tem ao seu redor. E junto com o álcool vem o abuso, e junto com o abuso de álcool vem os problemas relacionados ao abuso de álcool. Em especial as violências. Tá? Então é uma época muito ruim, muito difícil para você ter problemas relacionados à violência física. Né? No final de semana passado a gente começou a ter os primeiros bloquinhos aqui na cidade de São Paulo, que por sinal, como paulistano, orgulhosamente virou o maior carnaval do país, o que atrai mais turistas. Então, os primeiros bloquinhos já mostraram alguns problemas relacionados à violência física, especialmente dos homens quando abusam do álcool no final da noite. E assim, lembrar que além da violência que é causada pelo álcool, existem as doenças próprias causadas pelo abuso de álcool, né? Hepatite alcoólica, né? Que é o uso excessivo ali, uma ingesta grande, uma quantidade grande de álcool num período muito curto, pode dar uma hepatite aguda, que os sintomas geralmente são dores, vômitos, né? E a própria desidratação causada do álcool, que daí gera a famosa ressaca, né? No carnaval de rua, como é o carnaval de São Paulo, você fica exposto, fica no sol. Vai lá que é um momento em que chove bastante, mas grande parte do final de semana passado, por exemplo, foi um final de semana muito quente. E o próximo final de semana tende a ser um final de semana muito quente também. Então, a combinação de álcool com exposição ao sol leva a uma intensificação dos efeitos perigosos do álcool. Motivo pelo qual eu gosto de insistir com a violência física e a violência sexual, é porque é o grande motivo pelo qual as pessoas têm problemas sérios de saúde no carnaval. Então, os homens, especialmente os homens, as meninas também, quando alcoolizados tendem a ficar mais violentos e tendem a desinibir alguns controles sexuais, e aumenta muito a chance de você ter abusos, comportamento abusivo, assédio e análogos. Então, assim, minhas recomendações particularmente, claro, eu não vou fazer o papel chato de dizer que todo mundo tem que ser, não pode beber no carnaval. Claro que pode, você vai na festa para isso mesmo. Mas é sempre muito inteligente que você, primeiro, beba com inteligência e, segundo, se possível, que haja alguém no seu grupo de carnaval que se responsabilize por levar as pessoas para casa depois e também para cuidar das situações que podem desencadear a violência. E não se esqueçam sempre de beber líquido e se alimentar adequadamente durante a festa. Lembrar que o sol, né, além de causar desidratação, existem as queimaduras por conta do sol, né? A gente acaba não percebendo, você está exposto, está ali numa diversão e acaba, além de perdendo muito água desidratando, né, muita água pela pele, tem as queimaduras, que variam entre vários graus, né? Mas é uma coisa importante também para a gente tomar cuidado, usar protetor, usar bonés, chapéus para tomar cuidado com isso aí também, né? E acontece mesmo, né? Você está lá na festa, não vê o tempo passar, alcoolizado, embaixo do sol, mesmo sem efeito do álcool, mas com o efeito do álcool ainda passa o efeito doloroso do sol.
Tá? É muito comum, se você não passar o seu protetor solar e se proteger, as queimaduras tendem a ser muito sérias. A gente teve, inclusive, o marido de uma das médicas do nosso grupo se queimou um pouquinho a mais do que devia no último final de semana. E então você vê que acontece mesmo com pessoas de mais, digamos, idade, mais que você espera um comportamento mais responsável. Tá? Então, se manter bem hidratado, levar aquela mochilinha que carrega o seu protetor solar e líquido para hidratação é sempre sábio e faz com que você chegue mais longe acho que é o kit básico, né? Kit básico de sobrevivência para o carnaval de rua. Tem uma pergunta aqui, Érico, da Débora. Como fazer para evitar ou amenizar os efeitos da ressaca? Olha, primeiro e o mais importante, sinto dizer para a Débora, mas é beber pouco. Tá? A ressaca é condição inevitável do consumo exagerado do álcool. Tá? Então você, apesar do que a gente vê nas propagandas aí pela rua, a ressaca ela não é evitável. Ela só será evitável se você beber pouco, num ritmo lento, idealmente, sempre intercalado com hidratação, e bem alimentado. Tá? Se você beber grandes volumes em grande velocidade, no dia seguinte ocorrerá a ressaca. Ela é tão inevitável quanto certa após o uso excessivo de álcool. Tem algumas recomendações de você usar analgésico antes, protetor gástrico, isso daí nada é muito efetivo. Né? O que realmente vale é isso que o Érico falou, acho que é diminuir a ingesta, fazer ela mais lenta, comer alguma coisa antes e se hidratar bastante, acho que isso é o principal. As terminologias são importantes, né? Nós falamos de prevenção. Prevenção não é possível prevenir, você pode pré-medicar, você pode pré-remediar. Então, se você prevê que você vai ter, que a ressaca classicamente dá dor de cabeça, náusea, às vezes muita gente tem diarreia, e então você pode pré-medicar tudo isso, hidratar, tomar analgésico, tomar medicação para náusea, tomar medicações para prevenção de vômito, mas no final das contas você está medicando o sintoma causado pelo álcool. A prevenção não há outro jeito, é só hidratar e beber ou em volume menor ou num ritmo mais lento que permita que o álcool seja metabolizado durante o uso. Érico, e vamos mudar um pouquinho o enfoque aí das doenças infecciosas mais comuns nessa festa do carnaval. Carnaval de rua é carnaval que você tem gente vendendo comida e bebida ao lado do bloco, certo? Então eu por exemplo, moro perto de um dos focos do carnaval de São Paulo, que é a Vila Madalena. Os bares e os locais fechados, né, os estabelecimentos organizados, eles inclusive fecham, muitos deles fecham durante o carnaval por medo de violência. Então, muitas vezes a única fonte de venda de alimento e de bebida são os vendedores de rua, que ainda que prestem um serviço muito valioso, têm fontes menos, digamos, controláveis. Então você vai ter água que pode não ser tão mineral quanto a garrafa pode fazer você entender, você pode ter líquidos contaminados, alimentos mal com manipulação inadequada, isso aumenta um pouco o risco de intoxicação alimentar. Então, é sempre útil você tentar ou levar a própria bebida, ou comprar bebidas evidentemente lacradas, como em latas. Garrafa é um pouquinho mais perigoso, garrafa d'água é um pouco mais difícil de você perceber se ela está adequadamente lacrada. Muitas vezes a água com gás é uma boa forma de você perceber se aquela bebida está intacta ou não, mas tem que se preocupar com isso. E você sempre pode, na sua mochilinha, no seu kit básico, levar um lenço umedecido com álcool, ou um daqueles lencinhos, ou os lencinhos com álcool, ou até álcool gel, para tentar esterilizar as latas e garrafas. Aí, especialmente cuidado com comidas vendidas na rua, especialmente as famosas como causadoras de intoxicação, que são as que têm ovo, maionese, etc. Acho que tem problema da manipulação e da conservação. É impossível você conseguir conservar durante 6, 8 horas, no calor que faz na rua, os alimentos de forma totalmente adequada se você não tem uma refrigeração adequada. Então é mais complicado mesmo. A proliferação da bactéria ali no alimento é muito maior, aumenta o risco de você ter algum outro problema, ou bactéria ou vírus. Né? E entre as outras doenças infecciosas, Érico? Bom, a gente entra carnaval e festa. Festa inclui, enfim, namorar, relação sexual, etc. Então, assim, as doenças infecciosas, elas têm um papel importante
Tá? Claro que sempre que a gente fala em carnaval, sempre a mesma pergunta. Há alguns anos eu respondo algumas perguntas em entrevistas sobre isso. Sempre perguntam sobre mononucleose, né, a tal da doença do beijo, etc. A mononucleose é uma doença que ficou muito estigmatizada por ser transmissível pela secreção saliva, pela saliva e, portanto, pelo beijo. Mas outras tantas doenças, de herpes, a própria mononucleose, podem ser transmitidas por via saliva, por via beijo, por exemplo. E ainda que elas possam acontecer mais no carnaval, porque as pessoas se beijam mais, enfim, ela pode acontecer em qualquer outro momento do ano. Problemático mesmo são as infecções sexualmente transmissíveis. Fechando o ciclo dessa pauta, que começou com o álcool e termina com as infecções sexualmente transmissíveis, o comportamento sexual de risco é, eu diria que o maior problema associado ao uso de álcool abusivo. As pessoas se expõem a comportamento sexual, é comprovado que sob efeito do álcool as pessoas usam menos preservativo, têm relações mais frequentes, que não necessariamente é um problema desde que todo mundo ande protegido. Então, assim, a quem está vendo esse vídeo, pouco importa se você conhece quem você está tendo relação, se você usa prevenção para infecção pelo vírus HIV nas profilaxias pré-exposição, as PrEPs, se você usa pílula do dia seguinte, pouco importa. Usar camisinha é fundamental. O Ministério de Saúde tem notícias de hoje mostrando que o Ministério da Saúde distribuiu mais de 100 milhões de camisinhas gratuitamente. Então, ainda que as pessoas tenham perdido um pouco o medo da AIDS, as outras doenças sexualmente transmissíveis, em especial a sífilis, que está em surto na cidade de São Paulo, e as outras doenças como gonorreia, etc., estão por aí. E, como diria a velha propaganda, quem vê cara não vê AIDS, e quem não vê cara não vê sífilis e não vê gonorreia. Então, preservativo sempre, para que você não tenha memórias ruins da diversão do carnaval. Lembrar da hepatite A também, né? Que não é uma doença teoricamente sexualmente transmissível, mas geralmente nessa época do ano costuma também ter um aumento da incidência aí. Que são medidas comportamentais e de higiene básica aí que evitam muito a transmissão dessas doenças. Eu acho que também vale a pena a gente comentar, não é uma doença sexualmente transmissível, mas lembrar que nós estamos na época de começar a dengue. E choveu muito esses últimos dias, então vão ter conglomerado de pessoas, provavelmente tem água parada ainda vindo das últimas semanas, já começaram a aparecer os primeiros casos de dengue, então lembrar também de tomar cuidado e usar além de protetor. Eu sempre falo, se for algum lugar mais fechado, próximo à mata, ou clubes que tem uma área de mata, usar também repelente. Usar repelente e também associada a essa fase do ano tem a leptospirose, né? Que é a doença associada à água, a famosa doença do rato associada à água parada. Então, além de manter os seus sapatos em dia e evitar andar na rua descalço e perder suas havaianas, o que vai fazer com que você, além de cortar o pé, corra o risco de pegar infecções associadas à água parada, você usar protetor, repelente para proteger da dengue é sempre sábio nessa época do ano. Temos duas perguntas aqui, Érico. A Sara perguntou se existe Neisseria resistente a ciclo. Isso, temos uma pergunta de farmacologia de tratamentos de gonorreia. Não sei dizer se a gente tem uma grande incidência de gonorreia resistente a antibiótico, não. Tá? Acho que pensar em tratamento de doença hoje é o mesmo padrão, acho que nem cabe muito a gente discutir aqui, não necessariamente inclui as medicações da família da Cipro, não é esse o tratamento habitual, mas estamos tentando prevenir, né? Então, se aparecer a doença, já que estamos falando desse assunto, se você notar uma semana depois do carnaval que você começou a ter secreção pelo pênis ou qualquer tipo de úlcera, por favor, procure o médico mais próximo da sua casa, porque isso provavelmente é uma doença sexualmente transmissível. Isso vale para a mulher também, né? Corrimento vaginal, né? Que manifesta na mulher geralmente com corrimento vaginal ou dor, né? Na região genital. Tem mais uma pergunta. Qual o melhor tipo de protetor contra a dengue? Protetor solar, tá? Protetor solar. Repelente. Repelente, existe uma noção de que os repelentes que contêm uma substância chamada caridina têm um índice de proteção melhor, tá? Isso tem alguns estudos que mostram que eles espantam mais o Aedes aegypti do que os outros repelentes. Então, se você for à farmácia, você já vai perceber que muitos dos protetores solares vêm com essa informação escrita. Mais eficazes contra os mosquitos da dengue, contém caridina. E, teoricamente, esses protetores são melhores. E se você tiver condição, porque eles são mais caros,
eles devem ser priorizados para a prevenção da dengue. Eles costumam ter uma duração maior também, então acaba valendo a pena. Eles são mais caros, mas a duração dele de proteção é maior, né? E lembrar que existem também roupas, né? Tem alguns tipos de roupas que ajudam a não deixar o mosquito picar, né? Isso também é bem efetivo, né? Acho que era isso. Alguma consideração a mais, Érico? Usem camisinha, pelo amor de Deus, usem camisinha. Bom carnaval a todos. Agradeço a todos que assistiram a nossa live aqui e fizeram perguntas. Estamos recebendo aí novos temas para a semana que vem e vamos tentar escolher algum assunto interessante aí que seja útil para toda a sociedade. Boa tarde a todos. Muito obrigado.